noite, meninos e meninas, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Diz Aí. E hoje nós estamos com um tema daqueles de causar um pouco de arrepios, mas para as meninas vai trazer talvez um pouco da solução de algumas dúvidas que nós temos. Mas para você também que está aí em casa, que pensa que talvez a igreja não, melhor dizendo, a Bíblia não tenha resposta para essas questões. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos te provar que a Bíblia tem muito mais a nos oferecer talvez do que você pensa. E hoje eu estou com uma pessoa hiper mega, e aí eu vou puxar um saco daqueles, porque ela é minha mãe na fé. Uma pessoa que tem uma marca na minha vida de uma forma muito especial. Vos apresento Valúzia, e mais conhecida como Pastora Valúzia, da Igreja Vida em Porto Canoa. Ela e o seu esposo, Pastor Benício, estão ali liderando essa igreja tão querida e amada por nós. E hoje ela veio conversar, vamos dizer, ela num tema meio estreito, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de vocês. Então, fique aí, roda a vinheta. E com esse tema, a Bíblia é machista? Diz aí o que você acha. Mas eu quero deixá-las apresentar para vocês e também dizer aquele recadinho especial, né? Porque a gente sempre tem os recadinhos iniciais para começar. Pastora Valúzia. Olá, boa noite, a paz do Senhor, tudo bom? Me sinto honrada pelo convite, Débora, muito obrigada. E é um tema bastante polêmico, intrigante, mas juntos vamos conseguir boas respostas para nós como ouvintes, como espectadores e também nós que lemos a Bíblia. Então hoje é um dia de nós tirarmos algumas dúvidas. E a gente fez algumas enquetes, pastora, no nosso Instagram, mas eu tô meio cismada, assim, com essas respostas. Mas nós vamos caminhar com o material e eu quero pedir você em casa. Gente, quando a gente colocar um story de pergunta do Diz Aí, eu quero que vocês sejam sinceros, que vocês abrem o coração, para a gente poder ter assunto aqui, para poder discutir de uma forma bem legal. A gente quer que vocês aproveitem esse programa para poder entender realmente o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, porque nós não queremos que vocês passem despercebidos na sociedade, mas nós queremos que vocês realmente entendam a essência de Cristo e o que diz a Bíblia sobre isso. E vamos lá, a primeira pergunta que não quer calar: o que é machismo? Bom, de acordo com os estudos, dicionário, machismo é um exagerado sentimento de ser macho, a macheza, né? Um orgulho exacerbado, além do limite, e quando tem esse sentimento, faz com que o sentimento do sexo oposto seja denegrido. Toda vez que a pessoa fala que tem machismo, é machista, quer dizer que ele está sentindo muito orgulho disso, mas para ele se autoafirmar nisso, no caso, denigre o sexo feminino. Então, o machismo é provar a sua macheza, ter orgulho disso, não abrir mão disso e achar que só o sexo masculino, no caso, detém todo o poder de informação, detém todo o poder de autoconhecimento, que ele que sabe e que o outro sexo não sabe nada. Pastora, e às vezes a pessoa pode pensar, mas poxa, nós somos crentes em Jesus, e para que a gente vai falar sobre isso? A nossa intenção é de que não só meninas, mas meninos também saibam de que em nenhum momento, nós queremos enfatizar isso, em nenhum momento, Cristo elevou um sexo a outro e não deu a supremacia a outro. Aqui a gente não está levantando uma bandeira, tá? Esse programa, né, pastor, ele não vem, né, com uma bandeira, mas sim com o que a palavra do Senhor diz. É sobre ela que nós estamos fundamentados e sobre ela que nós vamos falar hoje. E aí a gente perguntou lá na enquete,
as pessoas achavam, então, se a Bíblia é machista. E o que você acha, pastora? Porque, meninas e meninos, pastora Valúzia, ela é professora na STEB da Igreja Vida, sim, professora de teologia. O negócio aqui tá sinistro. Professora de teologia, além de pastora, e também ministra do Mulher Única. E a gente fica, mas vocês estão puxando sardinha, então. Não é isso. É só a clareza da palavra, sim, sobre isso. Mas, na sua opinião, a Bíblia, ela é machista? Ela tem no seu teor elementos que apresentem, assim, o machismo? Olha, a Bíblia não é machista. O que fez a Bíblia muitas vezes ser vista como um livro machista é por causa dos povos, da cultura, dos segmentos religiosos que quiseram o quê? Distorcer o que a Bíblia é. A Bíblia é um livro completo. De Gênesis a Apocalipse, 66 livros, onde nós temos ensinamentos de tudo, até como tratar um ao outro, como lidar com a natureza, como principalmente lidar com o nosso próximo, com os animais, cuidar da própria alma. E os segmentos religiosos, as culturas, os povos, ao ler, foi interpretando cada um a sua visão, pegando textos isolados, e como eu aprendi no meu bacharelado em teologia, na aula de hermenêutica, que um texto sem contexto nos leva a falar heresias. Então, muitas vezes nós fazemos interpretação de acordo com a situação, de acordo com o nosso conhecimento ou de acordo com o nosso achismo, e colocamos tudo num bolo só. Então, a Bíblia, ela não é machista. Os segmentos religiosos, culturais, povos, tribos, os conhecimentos diferenciados, textos isolados, é que levaram muitas pessoas a achar que a Bíblia é machista. Aí eles responderam o seguinte: 10% só responderam que acham que a Bíblia é machista. Os outros 58%? 90% diz que não. Mas aí eu fico pensando, às vezes a gente tenta, a sociedade ela se articulou, né, para que a mulher pudesse ocupar espaços, vozes. E aí eu fico pensando, né, na igreja, as situações dessas interpretações às vezes atingem a gente. E esses 10%, para mim, eu tornaria outro, porque às vezes as pessoas, elas identificam isso. Elas identificam, assim, associam o cristianismo ao machismo, por questões que estão desde da estrutura patriarcal até mesmo a que a gente vai falar mais para frente sobre a submissão. Mas eu queria pedir para a senhora poder explicar para a gente por que as pessoas associam o cristianismo com o machismo. Bom, o cristianismo antes, as pessoas que ministravam, tinham o poder de ministrar a palavra, eles achavam que somente eles detinham todo o poder, todo o conhecimento. E isso, né, muitos homens, a maioria eram homens, as mulheres não tinham vez, porque achavam que as mulheres eram insignificantes, não eram nem contadas. E os homens tomaram esse poder total, mas a vida cristã é para todos, é para homens, para mulheres, para jovens, adolescentes, crianças, todos, independente do seu conhecimento. Então, muitas vezes associamos o cristianismo ao machismo, porque antes todo poder, todo conhecimento, os homens detinham isso. E não davam oportunidade para as mulheres nem de esclarecimento, de falar a sua opinião acerca de muitos assuntos que as mulheres tinham, mas nós não tínhamos o direito de falar. E, infelizmente, ainda hoje, no nosso meio religioso, nós vivemos muito isso. Tem alguns segmentos religiosos onde as mulheres não têm vez, não têm oportunidade de expressar, de exercer seus dons, seus talentos, seu ministério, a sua cultura.
E isso, infelizmente, levou a essa cultura, associar o cristianismo ao machismo. Mas o cristianismo não veio com essa finalidade. O cristianismo é apregoar Cristo. E Cristo, ele, ao contrário, ele agregava todos. Jesus agregava as mulheres ao seu ministério. Por que as mulheres seguiam Jesus? Porque elas queriam estar perto dele, porque ele o quê? Ele aconchegava, ele dava palavra de vida eterna, de estímulo, de bênção, de paz, de transformação de vida. Porque até escribas, fariseus queriam estar perto, porque eles sabiam que estavam vivendo debaixo de um jugo que nem eles mesmos estavam aguentando. E eram hipócritas, porque eles exigiam dos outros coisa que eles também não faziam. Então, durante muito tempo, e infelizmente ainda, alguns segmentos religiosos associam isso, o cristianismo ao machismo. Mas nós temos que entender que Cristo não fez essa acepção de pessoas, ele, deixou uma libertação, sem ser libertinagem, uma libertação de vida, de alma, de espírito, de conhecimento da verdade. Uma verdade que liberta, que cura e que traz propósito divino para as nossas vidas. Vamos lá, vamos continuar. Então, se a gente pensar, se a Bíblia não é machista, então por que a gente vê, então, vários relatos, como você até citou já, que a mulher ela tinha que ficar no pátio. Meu marido às vezes se apropria disso quando ele quer me dar um passa fora. Sério? Só ele que faz isso? Então, né? Por que então a gente tem a mulher ela colocada às vezes à margem dessa narrativa? Porque a gente percebe em alguns textos que o seu nome nem tinha um nome. Há narrativas bíblicas que o nome da mulher nem era citado. Tipo, era uma mulher. Colocaram o gênero, mas não o nome. Ela não tinha um nome. Por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu por causa das instituições religiosas, cultura, como outrora eu falei, mas Deus, quando na sua criação fez macho, fêmea, homem e mulher, e deu autoridade e liberdade para cada um deles seus papéis. Deus não fez para ter um segmento, ser um separatista. Você pode, você não pode. Deus os fez completos e a palavra diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Esse nu não apenas de corpo, mas de pensar o que você pensava, sem ter vergonha de expressar o seu pensamento, sem ter aquela crítica, já aquela acusação. Mas se eu falar vai ofender. Então Adão e Eva, eles desfrutaram a plenitude da criação, de que Deus quer isso para nós hoje. E hoje nós nos escondemos. E muitas vezes, quando nós nos escondemos, nós vamos ficando o quê? Separados, à margem. Então, já que eu não posso dar minha opinião, já que só a opinião do outro é válida, então vou me calar. E com o passar do tempo, isso foi ficando mais exacerbado. Então, como a mulher não tinha, algumas instituições religiosas não davam essa liberdade para as mulheres, não que elas não sabiam falar, não que elas não detinham esse poder, esse conhecimento, mas elas foram o quê? Banidas, cortadas, sendo que Deus não aprovava isso. É tanto que quando ele criou as regras, e ele deixou muito bem estabelecido o papel da mulher, o papel do homem. Então, com o tempo, as coisas foram acontecendo isso por causa das instituições religiosas. Eu acho que a mulher não deve participar. Medo de acusação, medo de concorrência, medo de perder um poder. Que poder é esse? Se Deus deu para todos. Então, acho que nós não precisamos brigar por isso. Então, esse separatismo, e como nós vemos em até alguns lugares hoje, que as mulheres não têm essa liberdade de expressar a sua opinião, nem mesmo de orar, em público. Isso, Deus não criou essas regras. Nós, homens, é que fomos criando essas normas e fazendo o quê? Uma separação. E Deus não age na separação. Deus age na unidade. Então, mais do que nunca, é tempo de nós voltarmos a olhar a palavra de Deus, conferir direitinho, e com o passar do tempo nós estamos perdendo muito, E hoje, mais do que nunca, nós vemos essa perda em muitos lares hoje, onde as mulheres estão sofrendo tanto esse feminicídio, sendo que a Bíblia condena.
E muitas sofrem caladas, até mesmo em meios religiosos, instituições religiosas. Por quê? A mulher perdeu a sua vez de falar em detrimento do homem achar que ela não sabia das coisas. Mas é tempo de nós olharmos porque a palavra de Deus fala a respeito disso. E aí a gente fez uma pergunta que ficou naquela questão, né? Se meninos e meninas já na escola, faculdade, no trabalho, ouviam sobre isso muito. E 52% disseram que sim, que ouvem isso. Porque às vezes, pastora, as pessoas vêm nos acusar com essa, sabe? Você é cristão, mas a Bíblia é machista. É uma coisa assim que a gente sofre como imposição e às vezes a gente não sabe responder. Às vezes a gente não sabe se colocar diante daquela situação. As pessoas vão pegando alguns fragmentos, né, que é sabido de todos, e daquilo usam como armas. E se a gente não tem uma boa fundamentação, às vezes a gente é até convencido de que isso é verdade. Porque muitas meninas são convencidas de que isso é verdade. Não, pegando aquele texto ali, não, mas às vezes a pessoa não tem nem noção do que ela está falando. Mas a Bíblia disse isso, e nesse sentido ela mostrou isso. E acabam nos convencendo por essa falta de entendimento de que quem é Cristo de verdade. Então, e eu falo Cristo de verdade, assim, no sentido da sua palavra. Porque eu acho engraçado, pastora, eu fico pensando, os evangelhos, assim, pegando pelos evangelhos, assim, de uma forma mais literal, que Cristo estava no meio do povo. A maioria dos milagres só foram feitos conosco. Desculpa aí, né? Principalmente, eu amo os evangelhos, principalmente o livro de Lucas. Eu acho que porque eles, por ser médico, dava muita vazão às mulheres. E eu fico, gente, que Deus é esse? Lindo. Que vai... E você ouve, né, situações e milagres que aparecem. E aqui a gente não está falando que Diálogos, Deus teve... muitas conversas. Sim, né? A gente não quer aqui dizer para vocês que havia predileção, tá? Mas tem alguma coisa diferente nisso aí. Ele não nos colocava à margem, ele tinha um olhar diferente. Eu acho que Cristo veio trazer aquela emancipação, tipo, real, sem que ninguém pudesse ter uma expiação contra isso. Porque ele agregava, tanto que ele agregava as mulheres. E as mulheres eram parte fundamental do ministério de Jesus. Mulheres ricas, mulheres simples, mulheres paupérrimas. Então, existia toda a classe social abençoando o ministério de Jesus. Algumas explicitamente, outras ocultamente, por causa da autoridade que os maridos ocupavam na sociedade. Mas eu acho lindo também porque... Eu acho linda aquela passagem do texto da mulher samaritana, quando ele começa a conversar com ela, e ela começa a falar o quê? Da lei, do jugo, do peso. Não, mas devemos adorar em tal lugar. E aí ele vai mostrando para ela que não, o lugar da adoração é onde ela está, com o seu coração sincero. E quando ele fala dessa água, e ela fala assim, então, me dá dessa água. Mas essa água, que água é essa? E ele começa a conversar com ela e ela se sente naquele momento constrangida. Por quê? Onde que um samaritano poderia conversar com outra casta religiosa? E ele veio quebrando tudo isso. Outras situações também da mulher adúltera. Naquele momento que ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu acho muito lindo a interpretação minha. Aquele momento que ele abaixa para escrever na areia, eu acho que ele fica pensando assim, você que está aí com a pedra, acusando ela, você estava aqui hoje de manhã na casa dela. Você adolescente que está aí com a pedrinha na mão, você estava olhando pelo buraco da janela. Você mulher que está aqui com essa pedra na mão, não está cumprindo com seus deveres também de uma mulher sábia que edifica a sua casa. Então, esse silêncio, esse vazio que ele abaixou para escrever, fez com que as pessoas, na sua mente, falassem assim, eu era para estar no lugar dessa mulher. Eu era para ser apedrejada porque eu estou condenando, sendo que eu não estou cumprindo o meu papel. Então, Jesus agregava as mulheres. Não estou falando que Jesus compactuava com os erros dela. De forma alguma. Jesus era muito incisivo
Mulher, grande é a sua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Porque no diálogo que ele tinha com elas, ele ia levando elas a ter conhecimento daquilo que elas já sabiam, mas muitas vezes ela era podada para não falar o que elas já sabiam. Então ele dava essa liberdade para as mulheres expressar a sua alma e o seu espírito sem vergonha, sem condenação. E algumas interpretações, elas dizem que Eva, ela surgiu, então foi, melhor dizendo, ela teve essa decorrência da sua existência numa carência masculina, né? Então, como foi a criação da mulher à luz da Bíblia? De forma não a ser uma necessidade total do homem, então está aqui. Eva já fazia parte desde a eternidade da criação. Ela não veio apenas para ser auxiliadora totalmente capacitada, porque a palavra auxiliadora quer dizer pessoa totalmente capacitada. Já não é pouca coisa, né, bem? Desculpa aí, né? Idônea, mulher completa, né? Totalmente capacitada em todas as áreas. Eva já fazia parte da criação, não é porque Deus falou assim, tadinho do Adão, né? Não, já fazia parte do plano de Deus conceder a Adão Eva. Porque ele fez toda a criação e ele viu que era perfeita. E os animais tinham seus pares. E ele já tinha no plano dele, desde a eternidade, fazer Eva. Então, Eva não veio para tampar um buraco, para suprir uma solidão, para fazer uma companhia para ele. Não, ela veio como parte da criação. E depois que Deus fez Eva, ele viu que tudo era muito bom. Então, a parte da criação, Eva foi a cereja do bolo da criação, né? Vamos puxar a sardinha, né? A Eva foi a cereja do bolo, o grande finale para toda aquela criação. E outra coisa, ele fez Eva, retirou Eva de uma parte muito importante do corpo de Adão, da costela, partes de órgãos vitais, perto de órgãos vitais, perto do pulmão, perto do coração. Não tirou da cabeça para que ela não fosse acima, não tirou do calcanhar para que ela não ficasse atrás, não tirou, né, de outras partes, mas tirou o quê? Do lado, para ser o quê? Lado a lado, nenhum sobressair, nem o outro ficar atrás. Então Eva já fazia parte da criação, não veio para tampar buraco, não veio para suprir solidão de Adão, já fazia parte do plano de Deus da criação. Então, Eva foi a cereja do bolo da criação de Deus. Mares, terra, aves, animais, répteis, Adão e Eva. Arrasou. E aí, a gente perguntou, né? A gente tinha que perguntar, porque a gente estava nessa coisa toda, se a submissão é uma forma de machismo. E quando a gente fala essa palavra, chega da tremedeira. Começa o rupio do dedão e vai subindo, subindo até o alto da cabeça. Porque as meninas ficam indignadas. E a gente, com as meninas, que digo, as jovens, as adolescentes até começam um pouquinho, mas as jovens ficam mais, assim. E eu fico, uou! Porque eu tive... pastora, falar que eu não tive, enquanto jovens, questões sobre a submissão, ia ser uma... Todas nós temos, né? Porque a gente agrega a submissão a coisas muito ruins. Mas uma coisa interessante é que nossas mães nos incentivam a nos rebeliar. E quem aí já não ouviu a mãe falando coisas que promovessem essa rebelião, essa total agonia de não nos enquadrarmos nessa palavra ou nessa posição que é a submissão. Mas trazendo, né, à luz da Bíblia e como a mulher deve tratar o seu marido, e trazendo uma passagem muito específica, né, de Paulo em Efésios, né, falando no capítulo 5, falando sobre essas questões bem particulares que ele trata ali. Como que fica a nossa posição
de, meninas, sermos mulheres que estudam, serem mulheres que trabalham, serem mulheres que têm a sua voz, têm os seus dons e talentos na sua igreja local. Mas eu quero abrir uma adendo, pastor, eu queria que você também falasse um pouquinho disso na sua resposta. É que parece que o mundo que nos deu essa legalidade. Não, você, sabe, entende? O mundo que deu essa legalidade, depois que queimou-se tudo, isso aí é tema para nosso próximo. Depois que resolveram queimar algumas coisas, é que aí que a gente teve posse. Mas, meninas, pastora Valusa me abençoou mais uma vez, abrindo a casa, né? Que a Igreja Vida de Porto Canoa é minha segunda casa. E, pastor, aqui é minha casa, minha primeiríssima, pode deixar. Mas, mulher que prospera tem feito assim na minha cabeça, sabe? O Mulher Única veio botar lá no chão o resto que tinha. Mas de entender que Deus nos deu essa legalidade. Provérbios 31 não é um pseu, nunca vou alcançar. Mas de tudo que essa mulher era. Os homens iam para a guerra, os homens iam conquistar territórios e quem ficava lá? As mulheres. As mulheres. E essa mulher, ela sabia vender, ela tinha comércio. Sabia comprar. Ela sabia comprar, ela tinha voz, porque ela coordenava as coisas, coordenava a casa, coordenava... Abençoava outros ainda. E essa mulher tinha uma posição. Quem nos deu, meninas, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, não foi a queima de nada que te deu a legitimidade que você tem. Cristo já te deu essa legalidade. Você já tem isso. Você não pode estudar, porque a Bíblia já nos deu. Você pode sim administrar bem, trabalhar fora. Não foi a queima de nada que te garantiu isso. Tenha certeza. Não é, pastora? Estou errada? Não. Quando nós ouvimos essa palavra submissão, parece até um palavrão, né? Mas para uma mulher ser submissa, o homem tem que ser muito homem. Pega essa aí. Porque submissão é estar debaixo de uma missão, de um homem que aí está conduzindo. Então, para uma mulher ser submissa, um homem tem que ser líder, tem que ser sacerdote, provedor, auxiliador também, intercessor e outra coisa, dar propósito de vida e propósito divino a essa mulher, levar ela a lugares altos. E quando nós ouvimos essa palavra submissão, e aí submissão não é ser capacho, não é ser tapete para ser subjugada, pisada. Essa submissão é o quê? Estar debaixo de uma autoridade que ela sabe que ela vai além do que ela está. Quando o homem não faz isso, é o Maria Mole, desculpa a palavra. Começou ela a causar. Onde tem o Maria Mole, tem um quebra-queixo. Então, quando o homem não exerce o seu papel de sacerdote, de líder, não com autoritarismo, mas com autoridade em amor, que Efésios fala, e um amor sacrificial de dar a sua vida por ela. Qual mulher que não vai se render a andar lado a lado com esse homem, de um homem que está disposto a dar a sua própria vida por ela? Mas quando uma mulher é renegada, criticada, assume todos os papéis da casa, os papéis do filho, até a vida espiritual, essa mulher automaticamente ela vai se rebelar. Porque ela vai ver que está pesado o fardo, é difícil para ela, alguma coisa nela vai gritar. E vai ficar revoltada com toda certeza e com toda justificativa. Então, quando nós ouvimos submissão, meninos, pega isso aí. Submissão, você tem que ser um homem top das galáxias. Aí você quer uma mulher submissa? Seja um homem top das galáxias. Dê propósito divino, dê propósito de vida, visão de mundo.
proteção, provisão. Não somente estou falando provisão de botar comida na mesa, que hoje, glória a Deus, as mulheres também trabalham, dividem as contas, compartilham também em casa, mas o quê? Compartilhar sonhos, desejos, né? Conquistas, é isso que a mulher quer. E outra coisa, a mulher ser protegida. Não estou falando de proteger, coitado, não pode pisar aqui, não. A proteção principalmente emocional. É isso que as mulheres desejam dos homens, serem protegidas emocionalmente. Então, você não precisa demonstrar que está protegendo espancando. Demonstrar debaixo da força do seu braço. Mas é debaixo da força da sua inteligência. E principalmente inteligência emocional, que hoje nós estamos vendo que a maioria dos homens não estão tendo. Então, quando eu deixo de ter inteligência emocional, eu uso a minha inteligência física, para dizer que eu mando, que eu posso, que eu desmando. Mas então submissão é isso. Submissão é submeter-se àquela missão que o marido está me dando. Mas aí, o mesmo livro que fala sobre as mulheres serem submissas, fala também que os homens devem o quê? Amar as suas esposas com entendimento, dando propósito divino. Então, dando a sua vida por ela. E qual mulher que não quer que um homem dê sua vida por ela? Então, é vice-versa. Lembra lá do Gênesis? Adão com as suas funções, Eva com as suas funções, uma só carne. Aqui também, esposo e esposa. Então, submissão, uma coisa. Sacerdócio, outra coisa. E aí, eu acho lindo o livro de Juízes, quando fala a história de Débora. Fala, Débora... Oi. Abelha, né? Débora. E aí fala primeiramente a autoridade espiritual dela. Débora profetiza. Depois fala o quê? Mulher de lapidote. Para ser uma Débora tem que ter um lapidote por trás. Por trás não, ao lado. É tanto que ele estava às portas da cidade, sentado com todas as autoridades, e ele falava com autoridade, e ela tinha a autoridade dela. Eles trabalhavam separados, mas ambos se complementavam, porque a autoridade dada por Deus, e eles entendiam isso. Então, Débora só foi uma juíza, uma guerreira, uma mãe de Israel, porque ela tinha um lapidote. E lapidote só foi aquele homem que se assentava à porta com os anciões, porque ele tinha uma mulher inteligente, uma mulher submissa, uma mulher que interagia com ele. Então, nós temos que entender muito os nossos papéis. Se você não pode exigir submissão se você não é sacerdote. Sacerdote não é autoritarista, é autoridade em Cristo. Minha gente, aqui tem tema até 2050, mas vamos seguir, porque tá tudo muito bom. E a gente vai reforçando as coisas. Para você, menina, para você, mulher também que está nos vendo, adolescente que está gerando ali, construindo a sua identidade, porque nós não vamos deixar de ter a nossa identidade, a nossa singularidade, se nós formos submissas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente quer deixar claro. Cristo nos fez única. Ele criou a Valúzia. Ele criou a Débora, ele criou Maria. Enfim, quem está nos assistindo, não tenha medo disso. Mas a submissão, ela parte também, pastora, da submissão que a gente tem a Deus. A gente nunca vai conseguir entender a submissão ao homem se a gente não entende a submissão que nós devemos ter a Deus. Eu tive essas questões. Eu precisei entender o quanto eu precisava ser submissa a Deus, entender qual era o meu papel enquanto mulher, enquanto primeiro, né, filha de Deus. E aí eu comecei a perceber as coisas. E nem sempre a gente vai conseguir, e quando a gente está nova, né, a gente ouve os meninos, eles são isso mesmo, tal. Mas a gente sabe que o machismo, ele vai se envolvendo de uma forma em construções simples do nosso dia a dia. Por isso que Cristo, ele na sua palavra, ele revela um olhar diferenciado, né? Como tu citou, quando ele via essa mulher adúltera, se ele tivesse alguma essência machista,
ele ia pegar as pedras tudinho e atacar nela. Porque ele não olhava apenas a situação ali, ele olhava a singularidade dela, Sim. todas as características, o jeito dela, por que ela estava agindo daquela forma. Em tudo, não tem como. A gente está falando aqui para crente. Não tem como você não olhar para Jesus. Você não vê isso, meninos. Tá? Falando para os meninos. A gente não vê Cristo com essa estrutura, porque se ele tivesse qualquer traço de machismo, ele não ia abarcar as mulheres. Eu acho sensacional, pastor, a história de Raabe. A história Linda, me toca. Linda. Se ele olhasse só a situação de vida dela, da prática de vida, Só o status dela, né? Ele não ia fazer com que ela tivesse a oportunidade da vida dela. Sim. Então, Cristo, ele tem o olhar por detrás dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Então, meninos, entendam que Cristo, ele nos revela toda a sua graça, humildade, amor, paciência, compaixão. E essa deve ser uma característica que também deve estar em vocês. Então, a gente precisa estar atento mais e observar mais Jesus, né, pastora? Porque ele nos demonstra em pequeninas coisas o que ele realmente deseja para nós. E até mesmo quando fala sobre singularidade, nós somos únicos. Meninas únicas, meninos únicos. Não existe ninguém igual a mim. E quando nós vamos até a presença do Senhor, nós não podemos ir mascarados, porque Ele já nos conhece, sabe das nossas singularidades, das nossas limitações, do nosso jeito de ser. Então, eu tenho certeza que Deus não ia aceitar a minha adoração se eu adorasse de uma forma que não seria valúzia. Sabe, né? De levantar os braços, fechar. É o meu jeito de adorar, de pular, de gritar, de chorar. Seria uma outra valúzia. E Ele, como já me conhece muito bem, então Ele respeita a minha singularidade. Então, esse Cristo que respeita a nossa singularidade, Ele nos quer também sem máscaras. Nos quer únicos, inteiros, íntegros. E quando nós entendemos isso, a nossa singularidade, entendemos quem nós somos e quem nós somos para Deus, não o que a sociedade pensa. Quando nós descobrimos quem nós somos para Deus, é libertador. Sabe, cai aquele peso de condenação. Ah, não posso fazer isso porque fulano vai falar. Ah, não posso fazer isso porque fulano vai me criticar. Não. E o que Deus pensa a respeito disso? Então, muitos de nós estamos vivendo muitas vezes debaixo de máscara, achando que estamos fazendo o nosso melhor para Deus, mas Deus quer muito mais. Quer que nós entendamos quem nós somos primeiramente. E quando nós entendemos quem nós somos, a nossa adoração fica completa. E o que Deus diz a respeito das mulheres? Ah, só coisas lindas, né? E quando ele fala a respeito das mulheres, ele coloca as mulheres em padrão elevadíssimo, total. E a Bíblia nos dá tantas referências sobre isso, né? Mulher virtuosa, mulher idônea, capacitada. Então, Deus sempre viu as mulheres, Jesus viu também as mulheres sempre com esse potencial. Então, as mulheres sempre estiveram em alta com Jesus. Né? Foi almoçar na casa de seus amigos, duas mulheres disputando, né? Uma querendo agradar muito mais do que a outra. E ele sempre dava aqueles conselhos. Não, uma coisa só te basta. Né? Conversando com elas ali. Então, as mulheres, na visão de Jesus, na visão de Deus, da criação, tem um papel fundamental na história e vai continuar assim até a volta dele. É para sempre, é eterno, porque as mulheres são especiais, amadas dele, únicas, singulares, né? Então, as mulheres têm um papel relevante na sociedade, na história bíblica. As mulheres têm papel fundamental. O que seria de nós sem Débora, sem Miriam, sem Joquebede, sem Raabe, sem tantas Dorcas, né? O que seria de nós? Então, nós temos exemplos assim, tanto positivos quanto negativos também, porque são histórias reais. Então, eu acho a Bíblia linda porque ela não esconde tragédias. Ela não esconde tragédia, ela deixou lá para que, isso aconteceu com essa mulher porque agiram assim, assim contra ela. Isso aconteceu com essa mulher porque ela fez assim, assim. Ela saiu das normas do padrão. Então,
tanto o fato positivo quanto o negativo, as mulheres fizeram, fazem e farão parte da história de uma forma sobrenatural. E a gente está caminhando para o final do nosso programa. E é muito bom trocar com você, é muito bom estar perto. E para esse final, assim, eu queria mais uma vez salientar isso, né, pastora? Cristo já nos deu a singularidade. Cristo já nos deu total capacidade intelectual de pensar, de nos comunicar, de ser aquela que une, aquela que dá o esteio, aquela que dá aquele toque especial, aquela que faz tudo mudar no ambiente. Verdade. Deus nos fez isso, nos fez capaz de ser multitarefas. Sim. De ser multitarefas. Cristo nos fez isso. Mas Cristo também nos fez acessando muitas coisas. Cristo nos fez, sim, para sermos boas em nossas profissões. Sim. Hoje tu é uma professora. E eu sou assistente social, e isso é porque Cristo me deu esse poder de alcançar um potencial. Não foi a queima de nada, mas que as meninas não se esqueçam de que é preciso acontecer algo dentro de você para aquilo. Pode ter lei criada por tudo que vocês quiserem, mas se esse respeito, esse valor não for entendido por você, ninguém vai fazer. Então a gente pode ter a lei mais maravilhosa, sabe, pastor? O Congresso aprovou. Só que se você não entende princípios básicos para ti, que é amar você mesma, você pode ter qualquer um tentando te defender, mas não vai dar certo. Porque você não tem dentro de você a essência que você precisa ter, que é de Cristo. Porque Cristo nos faz capaz. Cristo não faz, não faz a gente se sentir humilhada, não, porque eu não sei falar, porque eu não sei me colocar. Cristo tira todo o medo, Cristo arranca todo o medo. E eu queria que você deixasse uma palavra para finalizar para a gente, que foi muito bom, o tempo foi muito bom. Passa rapidinho. Passa rápido. E para finalizar, para essas meninas e meninos que estão aqui nos ouvindo hoje no Diz Aí. Isso aí. Bom, meninos e meninas, eu acho que uma palavra que nós falamos muito hoje e não praticamos é respeito. Com tantas leis protetivas a favor das mulheres, por que será que o número de feminicídios está crescendo tanto? Porque falta respeitar a singularidade um do outro. A partir do momento que eu invado a singularidade do outro, não respeito quem é o meu próximo, e a palavra diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, acho que está faltando muita falta de amor, os homens se amarem, entenderem, deixar esse legalismo, esse machismo, que não vai levar a lugar nenhum, ao contrário, a destruição de muitas famílias, de muitas mulheres. Também as mulheres também, lutar por algumas bandeiras que muitas vezes não vale a pena, mas entender quem você é, por que você foi criada, onde você foi plantada. E nós, mulheres, fomos criadas para conquistar, para exercer, para fortalecer, independente da área. Se você é juiz, advogada, é uma gari, é uma dona de casa. O que seria das donas de casa? O que seria? Nada. Sabe? Mesmo que os homens tenham as suas habilidades, mas o que seria o toque feminino, a educação dos filhos ali, os valores, a paz no lar depende muito da mulher. Não que o homem também não tenha o seu papel, mas tem. Então, se todos nós entendêssemos isso, esse respeito, não vou fazer com o meu cônjuge o que não gostaria que fizesse por mim. Eu não vou fazer com a minha amiga o que eu não quero que ela faça comigo. Então, aquela tal da crítica construtiva, que muitas vezes só quer humilhar, denegrir. Pensem como Cristo tratava as pessoas. Então, quando nós entendemos isso, e hoje, principalmente também nos segmentos religiosos, nas instituições religiosas, nas igrejas, qual a denominação que você é, independente,
O respeito, ele vai muito mais além, porque Jesus respeitou a todos, conviveu com todos, soube conviver com todos, do ladrão, do hipócrita, da mulher adúltera, né, da mulher que tinha um monte de marido e falava, não, você não tem nenhum, daquela que queria herdar a vida eterna, mas não sabia como. Então Jesus soube viver com todos, e ele soube expressar esse amor. Então acho que hoje o que está faltando muito é expressar esse amor. E muitas vezes nós queremos expressar um amor controlador. Não é, Jesus não controlava ninguém. Ele dava livre-arbítrio e nos dá até hoje para fazer as nossas escolhas. Então, que nós possamos fazer escolhas sábias, sabe? Escolhas que nos dão visão de mundo, que nos elevem, que nos levem a lugares altos. E não vamos ficar olhando muitas vezes para aquelas coisas negativas que nos acontecem. Hoje, se eu fosse falar por mim mesma, não estaria aqui. Tantas críticas já recebi. Existem mulheres machistas também, sabia disso? Oi, como? E eu não escolhi essa ocupação, esse cargo. Antes de ser pastora, eu sou Valúzia. Sabe? Eu tenho a minha história, a minha identidade. Então, são muitas agressões para esse título também. Já ouvi falar assim, pastora não existe nem no dicionário, quanto mais na Bíblia. Então, mulheres que conviviam comigo, que andavam comigo falando esse tipo de coisa, quer dizer, uma mente muito machista. Então, infelizmente, nós temos que quebrar esses paradigmas, esses tabus. Se tem pastoras, se tem missionárias, se tem evangelistas, não importa, amadas. Não é o título, não é o status, é o que você é para o reino de Deus. Se você é lá no seu quarto secreto, uma intercessora, glória a Deus. Se você é aquela que está à frente de uma sala de aula de escola dominical, glória a Deus. Se você é aquela que vai ao templo para organizar, deixar tudo organizado para acontecer, glória a Deus. Não importa a função, importa a sua adoração sincera. E nós, mulheres, temos muito ainda que conquistar. E vocês, homens, também têm que aprender muito conosco, e nós aprendemos muito com eles também. É um bate-volta, é uma troca. Não, se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos ficar muito paralisadas, como muitos estamos vendo aí acontecer. Então, para que esse índice de violência contra a mulher seja desmistificado, até mesmo dentro da igreja, na sociedade, porque existe também uma violência religiosa contra as mulheres. Quando um homem se refere a uma mulher, aquela fulaninha lá, aquela irmãzinha lá, sabe? É uma violência que você está fazendo contra outra pessoa. E uma vez eu estava num grupo e estava só eu de mulher e eu tinha uma autoridade naquele grupo também. A outra amiga que compartilhava a mesma autoridade que eu naquela instituição não havia chegado. Nesse dia só tinha os homens ali e eu na mesma posição que eles. E fomos começar uma reunião, aí o líder virou e falou assim, bom, já que você é o único corpo estranho que está aqui, comece orando. Oi? O que você faz? Respira, porque a autoridade, a oração que eu ia fazer não era para ele, não era para a instituição, era para Deus. E eu comecei agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali naquela noite. Orei, abençoei a todos. Então, se nós formos olhar para essas coisas, a gente não vive também, sabe? Então quer dizer que a gente tem que engolir tudo? Não. Eu acho que a sua vida pautada em Cristo é a resposta. Você não precisa sair alardeando que você defende isso, que você é aquilo, não. O seu comportamento, a sua inteireza de coração, aquilo que você representa para o reino. E quando você sabe quem é você para o reino de Deus, que maravilha. Então, eu não sou apenas a Valúzia, a esposa do Benício, a mãe da Bárbara, a mãe do Victor, agora, né? Eu não sou a sogra da Júlia, né? Eu não serei apenas a avó. Não, quem eu sou? Eu sou uma pessoa, uma mulher especial aos olhos do Pai, amada do Pai, protegida do Pai. E o Pai tem sonhos eternos comigo. E o mínimo que eu posso fazer é corresponder a este amor exagerado que Ele tem por mim. Tantas bênçãos, cuidados, zelo, lugares que eu entrei, que eu saí, que eu frequento, inimagináveis, que somente Deus concedeu me levar ali. Então, eu agradeço muito a Deus por eu entender quem eu sou, e não tem palavra contrária que vai fazer com que eu perca essa essência de quem eu sou.
E que você também, menina e menino que está aí me ouvindo, que você descubra quem você é. Que você é precioso, amado do Pai, que você tem um valor extremo, que nenhum outro poder na terra pode lhe dar, a não ser o poder de Deus sobre a sua vida. E quando nós descobrimos isso, nós avançamos, crescemos e ocupamos lugares altos, tanto na terra e principalmente no céu. Amém? Eu quero lhe agradecer de todo o coração por ter aceitado o nosso convite. Não tem mulher mais especial que podia estar aqui comigo você também. hoje. É uma filhinha querida, né? E nós temos assim um carinho, um amor. E eu falo que, né, os seus filhos é como se fossem meus netos, né? Então, assim, um amor muito grande. Deus nos uniu através de oração, né, Débora? Verdade. Nós nem nos conhecíamos. Verdade. Oramos por telefone várias vezes, até que chegou o momento de nós nos conhecermos pessoalmente. Foi um tempo de muito confronto. Verdade. Essa mulher é braba, gente. Não façam um curso com ela. Na palavra. Sim, sim. E foi um tempo de muito confronto, muito choro, mas de muito crescimento. E hoje eu tenho muita alegria de ver onde você chegou. Amém. E onde você ainda vai chegar. Amém. É só o começo. Amém. Então, conviver com mulheres assim, guerreiras como você, vitoriosas nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nos seus questionamentos, é muito bom. Isso agrega valores à minha vida. Então, eu que agradeço ter a oportunidade de conviver com uma pessoa tão especial como você, né, que se tornou minha filha do coração, amém, minha filha de oração. E essa amizade que Deus nos uniu. Amém. Então, que nós possamos permanecer nisso e abençoar outras mulheres, outros homens também, sim, que passarem pelas nossas vidas, que nós possamos deixar a marca de Cristo, né? E que nós possamos mesmo ser evidentes nisso, uma marca de Cristo, né? De entender o próximo e seguir os conselhos de Jesus. Gente, diz aí, tá demais, tá demais, tá demais. E a gente fica assim com o coração apertadinho, já desejoso pelo próximo. Mas eu quero lançar para vocês uma próxima campanha também. No mês de agosto, nós vamos ter uma campanha muito especial sobre a valorização da mulher. Débora, como assim? A pastora citou em inúmeras situações das suas falas, muito bem, sobre uma coisa que não combina com a Bíblia de forma nenhuma, que é a violência doméstica. Então, nós estaremos ali, através de textos, reflexões, trazendo o que a palavra do Senhor diz sobre isso. E o que você, menina, mulher, é para Deus em sua essência. Nós temos Deus como nossa referência. E Ele nos traz e quer nos colocar, continuar nos colocando nos seus lugares realmente. E os lugares de Deus são protegidos, são guardados, são especiais. Então essa campanha vai começar em agosto. Fique ligadinho nas nossas redes sociais. E compartilhem o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal do Instagram e também no nosso Instagram, porque lá essa campanha vai estar assim, gente, foi feito com muito carinho. Meu chefe que está aqui, eu tenho 3 chefes. 3 chefes. É muito chique. É muito chefe aqui. Então, tá muito especial. Caleb Martins, vulgo meu chefe. E com a Alice e o Cássio preparados de a campanha tá linda, tá muito linda. Exaltando uma criação de Deus de uma forma muito especial. Nós queremos dizer para você, menina, você não tem. O nosso slogan e aí eu já não posso, eu vou contar porque eu não me aguento. Você vai dar spoiler? Vou! Tá moderna, gente, tá moderna, arrasou. Vamos lá, cadê meu chefe? Cadê minha chefe para me ajudar do meu slogan? Então vamos lá, o slogan é: mulher, você tem as marcas de Cristo e não da violência. Então vem com a gente, vem divulgar o quanto Cristo preserva e ama a vida das mulheres. Nós queremos isso, essa é a nossa bandeira. O quanto Cristo ama e preserva a vida das mulheres. O quanto Cristo quer te manter viva, sã, saudável e especial. Então,
Muito obrigada por você estar conosco no nosso Diz Aí, que é nosso, é seu. Nós fazemos ele para você. Contribua com as nossas enquetes, com toda a nossa participação no Instagram. É muito bom saber a opinião de vocês, o que vocês estão pensando. Ativa o sino, senão meu chefe vai brigar se eu não falar isso. Ele tá balançando a cabeça, tá, gente? Ativa o sininho, porque com isso você vai estar por dentro das nossas programações e também vai saber quando a gente está por aí. Então a gente se vê daqui a um tempinho, não longe, mas a gente vai se ver num tempo menor. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até mais.